Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline e a minha casa aqui em Jerusalém. Hoje a gente vai falar da origem dos povos bíblicos, da onde surgiu o povo de Israel, qual é a relação deles com os árabes, com os edomitas, com moabitas e muito mais. Então se preparem que a gente vai mergulhar na história e na genealogia bíblica. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar a genealogia bíblica a partir de Noé e dos seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. De Sem saem os povos semitas, que são boa parte da Ásia e o que a gente vai se focar no dia de hoje. De Cão vão sair boa parte dos povos da África e de Jafé vão sair boa parte dos povos europeus. Mas vamos voltar agora para Sem. Eu vou colocando agora na tela, vocês podem ver as gerações que seguem até Abraão. E como a própria Bíblia fala, ele vai dar origem a muitos povos. Vamos ver agora os principais. Abraão vai ter 3 mulheres, Sara, Agar e Queturá. Com Sara, ele vai ter um filho chamado Isaque. Isaac vai ter ele mesmo 2 filhos, chamados Jacó e Esaú. Jacó ele vai ter um outro nome, que é Israel. Então, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó são o povo de Israel. E justamente Jacó, os 12 filhos dele, vão dar origem às 12 tribos de Israel. Então, aqui está o nosso primeiro povo. O povo de Israel é descendente de Jacó. E o irmão de Jacó, que se chama Esaú, ele vai dar origem a outro povo, ao povo edomita. Vocês podem ver aqui no mapa onde os edomitas viviam. A palavra Adom em hebraico significa vermelho. E o povo edomita, quer dizer, o povo vermelho, ganha esse nome justamente porque eles são descendentes de Esaú, que segundo a Bíblia era ruivo, como está escrito em Gênesis 25:25. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E de Esaú vai sair mais um povo. Como vocês podem ver aqui, do casamento de Esaú e Adá, vão vir descendentes e um deles vai ser Amaleque. E de Amaleque vem os Amalequitas, que são um grande inimigo de Israel. A gente vê isso ao longo de muitas passagens bíblicas, como em Gênesis 36:12, e até os dias de hoje, quando o povo de Israel tem grandes inimigos, se refere aqui em Israel a eles como Amaleque, como os Amalequitas. Apesar de nem sempre serem descendentes direto, mas se dizia, por exemplo, a Alemanha nazista, eram uma maneira de ser como Amaleque. Vamos voltar para Abraão e outra de suas mulheres chamada Agar. Abraão e Agar vão ter um filho chamado Ismael, o filho mais velho de Abraão, e Agar e Ismael vão ser expulsos. Para onde? Para onde hoje em dia fica a Arábia Saudita, a Península Arábica. E os descendentes de Ismael, quem vão ser? Vão ser o povo árabe. Então, os judeus de hoje em dia e os árabes de hoje em dia são primos, literalmente, porque uns vão ser descendentes de Isaac e outros vão ser descendentes de Ismael. Os árabes vão viver na Península Arábica até o século VII, quando no ano de 638, com a expansão do povo árabe e do Islã, eles vêm e conquistam parte dessa região que a gente está. Então, quando a gente fala do povo de Israel e dos árabes, são literalmente primos. E agora, Queturá, que é a menos conhecida das mulheres de Abraão, como está escrito em Gênesis 25:1 e 2, eles vão ter filhos juntos, e vocês podem ver aqui a genealogia, e desses filhos vai vir Midian, que vai dar origem ao povo midianita. Eles talvez não sejam tão conhecidos como os outros povos que a gente vai falar hoje, mas a gente conhece sim eles através de algumas passagens bíblicas.
Por exemplo, quem era midianita era Jetrô. Em hebraico a gente fala Itrô. Itrô, o pai de Tzipora, quer dizer o sogro de Moisés. Também quando José é vendido pelos seus irmãos, como está escrito em Gênesis 37, 28, ele vai ser vendido para midianitas e ismaelitas. Ismaelitas, outra vez, os descendentes de Ismael, que deles vão vir também os árabes. Mas não todos os povos são descendentes de Abraão. A gente tem também Arã, que é o irmão de Abraão. Ele vai ter um filho chamado Lot. E aqui vocês conhecem parte da história. É a história de Sodoma e Gomorra, quando a cidade é completamente destruída e ele consegue fugir com as suas 2 filhas para o deserto e a sua esposa vai virar uma estátua de sal. As filhas dele, achando que o mundo todo desapareceu e que elas tinham a obrigação de repovoar o mundo, elas vão ter filhos com o seu próprio pai. E cada um desses filhos, quem são? Da filha mais velha vai nascer Moabe, que dá origem aos Moabitas. E da filha mais jovem vai vir Ben-Ami, que dá origem aos Amonitas. Se a gente pegar agora o mapa da região, vocês podem ver que tem mais povos ainda aqui, mas não todos têm uma origem certa. Um exemplo disso são os fenícios, que era um povo que era super amigo de Israel, que ficava onde hoje em dia é o Líbano. A gente não sabe a origem certa deles, mas a gente sabe que eles eram parte dos povos cananeus ou canaanitas. E também tem povos que viviam aqui, por exemplo, os filisteus, que não eram originalmente dessa região e que sim vieram de outros lugares. Os filisteus chegaram a mais ou menos 3.200 anos atrás aqui nessa região, vindos de, como a Bíblia nos fala, de Caftor. Agora, onde é Caftor? Tem um pouco de discussão, mas provavelmente se está falando das ilhas gregas. Então, eles vieram pelo mar há 3.200 anos atrás e quando se fizeram estudos genéticos, nas escavações arqueológicas aqui em Israel, se encontraram esqueletos de filisteus e a análise genética mostrava que realmente eles vieram de outra região e não eram cananeus e nem semitas, como a maior parte dos povos que a gente falou até agora. A promessa que Deus fez a Abraão realmente se cumpriu. Ele é pai de muitos povos. Os descendentes deles são incontáveis, desde os árabes ao povo de Israel e tantos outros povos aqui da região. Alguns já deixaram de existir, mas outros continuam existindo e são tão numerosos. A promessa com certeza se cumpriu. E agora, quando a gente pega a Bíblia e lê sobre os midianitas, sobre os filisteus, sobre os fenícios, sobre o povo de Israel, sobre os ismaelitas e outros que a gente falou, vocês já sabem a origem. E no final das contas, é bom lembrar também que a gente tem as nossas diferenças culturais, mas no fundo, todo mundo aqui é primo e família às vezes pode brigar, mas a gente sempre aspira por uma paz futura que vai vir entre os povos aqui da região. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da genealogia bíblica aqui da região. Se vocês têm dúvidas, se vocês têm sugestões de novos conteúdos, podem colocar aqui embaixo e a gente vai tentar responder nos próximos vídeos. E se vocês têm interesse de aprender um pouquinho de hebraico, ou moderno ou bíblico, eu aconselho vocês também a olharem a Rosen Hebrew School, onde vocês podem aprender do conforto da casa de vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário. Um grande beijo e a gente se vê na próxima!